Olá, gente, bom dia a todos meus amigos da luz, como vai vocês? Bora ser feliz. Gente, o tema de hoje que eu quero passar para vocês, ainda em relação ao vídeo passado, que é sobre os vilões da prosperidade. As coisas que influenciam na nossa vida, que nós não temos a menor ideia de como que as coisas acontecem. Então, o tema de hoje é o seguinte, é o relacionamento entre pai, mãe e filho. Isso interfere muito na vida da pessoa, tanto a vida financeira, profissional, quanto a vida amorosa também. Isso, gente, serve para quem tem algum tipo de problema, algum sentimento de baixa calibração, né? Com o pai ou mãe, né? Geralmente acontece com o pai, a maioria das vezes, né? Mas existem também com mãe também, né? Dependendo de casos. Não é caso generalizado, tá? Que eu vou colocar, mas assim, é um tema assim que realmente interfere muito na prosperidade da pessoa. Então vamos dizer o seguinte, vamos começar pela mãe, né? O sentimento com mãe, né? A ordem natural da vida, lógico, é um relacionamento maravilhoso, né? Entre mãe e filhos. Só que algumas vezes acontece, né, da pessoa ter alguma coisa aí pelo caminho, ter algum problema, né? Problema assim que vem da infância da pessoa, problema dela com os gestores, né, dela, problema de saúde, coisa e tal. E aí a mãe não consegue ser aquela mãe 100%, né, com o filho. Às vezes não teve aí uma convivência boa, né, não teve uma educação muito boa, um lar assim, né, que teve alguns tipos de problema, dificuldade financeira, então tudo isso interfere aí no relacionamento da mãe com o filho. Então, o que acontece? Qualquer tipo de sentimento que a gente tem com os nossos pais é algo assim que tem que ser bem delicadamente, né, estudado, trabalhado isso. Feliz, né, daquele que tem todo o carinho do mundo, né, com pai, com mãe, que foi assim uma bênção, uma convivência, mas existem vários casos, né, de problemas aí de relacionamento. Então, com a mãe, o que vai interferir na vida da pessoa se ela tiver algum tipo de sentimento ruim com a própria mãe? Vai ter muita dificuldade financeira e vai ter também problemas amorosos. Porque a mãe, ela é a que gera, né? É a que, eu acho que é um sentimento mais próximo, né, do amor de Deus, né? É o sentimento assim de uma mãe com o filho. Então, essa união, né, de filho com a mãe, ela é onde a gente ganha assim força para a vida, estabilidade emocional. São vários tipos assim de força que a gente toma da mãe, né? E que a gente leva ao longo da vida. E quando a gente tem algum problema, né, com a mãe, isso vai interferir na nossa vida. Porque vamos dizer assim, eu pedisse para vocês fechar os olhos, né? Ficar quietinho, aquietar a mente um pouco e dizer pensar na sua mãe e qual o primeiro sentimento que vem na sua mente quando você pensa na sua mãe, mas de verdade, sem enganação, sem querer passar bonitinho na fita, mas o primeiro sentimento, né? Então, esse sentimento que você tem pela sua mãe, pelo emaranhamento quântico, você vai acabar tomando para si também esse sentimento. Já tive um caso aqui no consultório de uma pessoa que tinha um problema, né, aí com a vida e disse, né, que quando ela olhava para a mãe, ou o sentimento que vinha na mãe, era muita
muito trabalho, né? Trabalho, dureza, aquela coisa toda. E então, automaticamente a pessoa toma aquilo para ela, né? Porque é aquele sentimento que ela tem com a mãe. E com o pai, pobreza. Ah, qual o sentimento que tem com o pai? Pobreza. Então, como que estava a vida dessa pessoa? A vida dessa pessoa estava assim, ela trabalhava e não conseguia ver prosperidade, não conseguia ver dinheiro render, não conseguia, sabe, ter assim aquela visão de futuro que vai prosperar, ou ganhava um dinheiro, acontecia algum evento que ela acabava perdendo esse dinheiro de alguma forma. Então, assim, são as coisas que acontecem quando a gente tem qualquer tipo de sentimento negativo com os pais. Isso tanto com o pai quanto com a mãe. E em relação ao pai, qualquer força que a gente toma do pai, né? Uma coisa muito importante. A força do pai é uma coisa imprescindível para a vida da gente, de força, garra, né? De não ter medo de se lançar para a vida, de ir em busca de sonho, de ir em busca da prosperidade, né? Então a força do pai é uma coisa muito importante. É aquilo que vai ditar assim aquela força de vontade de progredir, de ir para a vida, de não ter medo, de enfrentar assim um concurso, de não ter aquele receio, aquela ansiedade, aquela coisa que é tomada pelo medo, né? Então, quando você toma a força do pai, né? E aí o que acontece? Ah, isso está muito bem, muito bom, mas minha criação foi terrível. A minha criação foi difícil. Meu pai é um cara assim que eu não tenho o menor orgulho, né? Vamos dizer, né? Meu pai não tenho nada que me espelhar nele. O meu pai era um cara que trabalhava, chegava em casa, maltratava todo mundo, ou com problema com alcoolismo, né? Então tem N situações. Ou era aquele mulherengo, traidor, né? Então tem N situações aí de coisas que acontecem, né, na vida das pessoas, que normalmente acontece. Feliz daquele que não tem problema nenhum disso, né, que teve aí uma ótima criação, mas estamos falando assim de outros casos específicos, né, tanto aí com o pai quanto mãe também, né. Mãe também é aquela que poderia estar ditando regras, né, não ter aquela flexibilidade, aquela falta de amor, de abraço, de carinho. Então, assim, mais também N coisas aí para a gente ter e reclamar. E aí, o que acontece? Todos esses sentimentos, né, ele, pelo emaranhamento quântico, que somos filhos, né, desses dois, o que acontece? A gente vai trazer isso para a vida da gente. Tanto a coisa negativa quanto a coisa positiva. E a coisa negativa é aonde pega muito. Por quê? Porque quando a gente começa a enumerar as coisas ruins que a gente pode dizer tanto do pai quanto da mãe, além de a gente tomar aquilo para a nossa vida mesmo, porque somos o mesmo instrumento atômico que eles, né? Então acaba sendo uma coisa só. Então é onde vai ter a dificuldade de prosperar, porque tudo aquilo que você acha deles, você vai pegar para você, aquilo vai ficar registrado no seu subconsciente e a sua vida, né? Ela vai ser ditada por aquele sentimento, né, que você tem por eles. Aí fala, nossa, meu Deus, e agora? Como que vamos fazer para acabar com isso, né? Eu não quero, que legal, é bom saber, né? Eu até então eu não tinha essas informações também, e quando eu tomei isso para minha vida deu um salto, né? Porque eu tinha alguns problemas, né, com esses sentimentos, principalmente com mãe, né? E por que isso acontece? A gente, pela ordem natural da coisa, né, e assim também
Pela nossa crença mesmo, a gente acredita que os pais são heróis, né? Quando a gente nasce, a gente acredita que os pais são heróis e são perfeitos. Tanto que até uma certa idade, até antes dos 7 anos, né, com 4, 5 anos, a gente não consegue ver nada de errado com os pais, né? Dependendo de situação aí, né, gente? Cada um tem um tipo de situação. E aí depois, quando chega na adolescência, a gente vai vendo que as coisas não são bem assim. A gente consegue ver umas falhas, né, algum erro, alguma coisa, e aí começa o julgamento. E é onde começam os problemas, né? Que lá quando chegar nos seus 35, 40 anos, que a conta vai chegar, né? Porque é uma coisa assim, existe, né, a passagem da Bíblia que diz, né, que a gente não deve julgar, né, ninguém. Porque a gente não sabe, de repente a gente faz um julgamento por uma pessoa que a gente conheceu há meia hora, uma hora, e a gente julga aquele momento através das crenças, né, que a gente tem, e a gente não tem a menor ideia do que é a vida da pessoa, por que ela age daquele jeito, por que está agindo e coisa e tal, né? Então não devemos julgar. Agora imagine pai e mãe, né? Então, nossa, mas como que a gente faz isso? Gente, é assim, olha, a gente tem que ter com os nossos pais gratidão, muita gratidão pelo dom da vida, por estarmos aqui. É a única coisa que cabe a nós. O julgamento realmente é uma coisa assim muito ruim. Não devemos julgar nossos pais, por pior que seja a situação, por pior pessoa que seja, se for o caso, é claro, né, gente? A gente tem que ser bem delicado com esse assunto, porque é uma coisa muito particular de cada um, né? Pai e mãe é sagrado, né? E eu estou assim passando para vocês as informações, mas sem julgamento, tá? Porque cada um tem o seu. Mas assim, a gente não deve julgar pai e mãe. Ah, mas como que eu faço? Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Gente, o que é deles, deixe com eles. Deixe com eles. Claro que a gente não vai ter situação, a gente vai deixar, se for alguma coisa extrema, né, de agressão, alguma coisa assim, aí a gente tem que interferir realmente e proteger ou o pai ou a mãe, né, dessa situação. Mas, se não, o julgamento a gente deixa para cada um. Porque se todos nós estamos aqui para uma evolução, eles vieram também. Só que vieram antes de nós e nos deram a vida, né? E a gratidão nossa tem que ser por isso. Agora, tenho certeza que se eles tivessem a oportunidade de ter conhecimento, de saber também, porque como que foi a vida deles também, né? Eles foram criados por pessoas, por nossos avós, e sabe lá Deus como era a cabeça de nossos avós, né? O que foi colocado para eles de crença, de educação, né? E aí vem o conflito das gerações, né? Misturado com tudo isso, né? Porque da nossa geração para a geração dos meus filhos, por exemplo, em relação aos meus avós, são muitos anos de diferença. Muita coisa mudou, tecnologia que chegou, que eles na época nem tinham. Na época dos meus avós não tinha nem telefone, né? Hoje a gente tem tecnologia de ponta. Então, assim, a diferença era muito grande, né? Então, assim, realmente não cabe o julgamento a eles, né? Nossos pais, como foi a vida deles. Então, eles vêm com, assim, com a bagagem de que receberam dos pais, né? E muitas vezes chega aqui e não sabe o que fazer, como fazer, né? Antigamente tinha muito, assim, dos avós coronéis, né? Que não podia demonstrar sentimento, né? Não são todos os casos, mas bastante casos eu já ouvi que ele tinha que ser o senhor feudal, né? Não poderia mostrar sentimento, tem que ser o homem da casa, né? Então nisso impacta, né, na vida de uma criança, dela não receber, né, esse amor como gostaria, né? Que hoje tem crianças assim que são tão amorosas, né? Gosta de abraço, de beijo, de afago. Então, assim, imagine para eles como foi isso, né? E aí chega aqui na vida adulta, não consegue passar isso para os filhos. Por quê? Porque não recebeu isso lá atrás. Então, como que ele vai dar uma coisa que não recebeu?
Então aí fica complicado, e aí chega nós, né, querendo aquilo, né, querendo aquele abraço. Ah, cadê? Por que não deu? Por que não tem, né, esse sentimento? Porque eles não receberam, não tiveram isso, não sabem como que faz, né? Então é por isso, gente. Vamos pensar, vamos analisar, vamos dar uma, uma vistoriada em todo esse sentimento de pai com mãe. Nossa, feliz de quem está tudo bem, que não tem nenhum tipo de sentimento desse, que teve assim uma ótima criação, um ótimo berço, com muito amor e carinho. Nossa, muita gratidão quem tem, fico muito feliz mesmo por isso. Mas assim, existem muitas pessoas, gente, muitas pessoas que têm esse tipo de problema, que não têm a menor noção de como isso vem para a vida adulta. Que vai assim, que hoje, na sua vida financeira, por que eu não prospero, né? Por que eu trabalho tanto e não acontece nada? Ou tem picos de alto e baixo, tem época que está lá em cima, tem época que está embaixo. O que acontece? Quando existe algum sentimento desse, você pode até prosperar, mas aí você vai prosperar com o ego, né? Você não vai ter tomado a força do pai e da mãe, ou não ter tomado a força do pai, né? Então, o que acontece? É onde tem os picos de altos e baixos. Nossa, tem época que eu estou tão bem, de repente cai tudo, desmorona, e aí eu fico naquela situação, aí de repente subo de novo, mas aquela coisa inconstante, né? Então, assim, eu acho que vale a pena dar uma investigada. Investiga lá a hora que você estiver lá quietinho à noite, pensando, fazendo as suas orações. Dá uma pensada nisso, vê o que tem. Às vezes tem gente que se sente superior aos pais, né? Fala assim, eu subi na vida, eu cresci na vida, né? E meus pais dependem de mim, e sente assim aquela coisa maior, né? E isso é uma coisa muito delicada e perigosa também, gente. Eles chegaram antes de nós, né? Eles que trouxeram a vida para nós. Então, assim, e tem que existir aquele respeito da hierarquia. A gente pode sim ajudar nossos pais, hoje se temos condições, né? Eu mesmo fiz isso com muito carinho, com muito amor do mundo, com muito respeito, né? Ajudei meu pai e minha mãe por muito tempo, e assim, eu ajudava assim para uma coisa assim que me satisfazia, né? Não era muita coisa, mas era aquela coisinha assim que eles podiam pegar e fazer a extravagânciazinha deles, né? Então, assim, a satisfação era minha, né? De poder, mas assim, sempre com respeito, porque se eu cheguei até aqui, se sou uma pessoa boa, de uma índole boa, de uma educação, apesar de ter tido uma infância muito humilde, muito simples, é porque eles, mesmo do jeitinho deles, conseguiram passar, né, a educação, conseguiram passar, assim, valores, né, para ser uma pessoa distinta, de poder entrar e sair no mesmo lugar, né, com as portas abertas, né. Então, assim, isso foi, assim, um período maravilhoso na minha vida, que eu pude, assim, retribuir de alguma forma, né, a alegria e aí a felicidade que eu tive deles. Tive depois, né, um problema aí de sentimento meu com a minha mãe, que graças a Deus, antes da passagem dela, eu consegui, assim, ressignificar isso, né. Então, assim, não é uma coisa dela, porque o que é dela, ela vai levar para a vida dela, né. Porque a evolução, ela é individual, a evolução é totalmente individual. Então, assim, não caberia o meu julgamento a ela, né? Então, assim, graças a Deus eu tive tempo de arrumar isso, de consertar, de deixar uma coisa, assim, maravilhosa entre nós, né? E graças, assim, aos conhecimentos e ensinamentos que um dia eu ouvi de algum mestre, absorvi isso com muito carinho, e hoje eu estou passando isso para vocês com muito amor e carinho mesmo. E assim, eu espero ter contribuído para vocês, né, de alguma forma, né, com essa explicação de hoje. E quem tiver, assim, alguma dúvida, alguma coisa, escrevam para mim, tá? Escrevam aí, coloquem as dúvidas, que eu podendo, eu respondo todas mesmo, tá?
e estou aqui para isso, para ajudar, para contribuir. E assim, é com muito carinho mesmo que eu entrego esses conhecimentos para vocês, tá bem? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tá? E espero, assim, do fundo do meu coração, que faça aí a diferença para vocês, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus.